cá, o que você me responderia se eu te perguntasse qual é o tamanho do seu amor pelos animais? Bom, se você tá aqui assistindo Galeria Pet, provavelmente a resposta seria um amor bem grande, né? Mas grande quanto? De repente, aqui ó, do tamanho deste cachorrão, se for, é um amor bem grande mesmo, hein? Porque ó, o danado mal cabia em cima do sofá e ele tava lá tentando se ajeitar por cima das almofadas de qualquer jeito pra saborear um petisco. Mas acho que não vai dar não, hein? Vai ter que encontrar um outro cantinho mais espaçoso pra você fazer esse lanche. Ou será que seu amor pelos pets é deste outro tamanho aqui, ó, deste doguinho? Ou melhor, deste dogão, né? Porque ele é gigante, minha gente. Essa moça tava até fazendo força demais pra tentar ficar com ele assim no colo. Ó, o treino de braços dela hoje com certeza tá pago, hein? Pois é, existem cães de vários tamanhos, de porte pequeno, médio, grande e até gigantes. Cães de porte gigante são aqueles que, em média, ultrapassam os 70 centímetros de altura na cernelha. Além disso, podem pesar mais de 50 quilos. O dog alemão, por exemplo, é considerado o cão mais alto do mundo. Já o mastim inglês é o mais pesado. Existem relatos de cachorros dessa raça que passaram dos 110 quilos. E tem o São Bernardo, que também é um clássico, né? Além de enorme, ele é conhecido por ser um verdadeiro salva-vidas nas montanhas geladas dos Alpes suíços. Quem regula e define todos os padrões dessas raças gigantes é a FCI, a Federação Cinológica Internacional. É a maior autoridade mundial no assunto e já reconheceu mais de 350 raças caninas ao redor do mundo todo, classificando cada uma segundo a origem, a função e os padrões físicos. Esses animais enormes impressionam por causa do tamanho, é claro, podem até intimidar algumas pessoas, mas muitos deles, minha gente, se destacam justamente por serem muito afetuosos, gentis e brincalhões. É o caso deste grandalhão aqui, ó, é o Odin. Ele é um São Bernardo de 6 anos que é super sossegado, se dá muito bem com os tutores dele e também com a irmãzinha, a Athena, que é uma Golden Retriever. Agora, eu fui até a casa deles para conversar um pouquinho com a tutora, com a Kátia. Olha só. Uma dupla, minha gente, que não é só gigante no tamanho, não. É gigante no carisma, na fofura. A Athena tá aqui de costas, mas vocês vão ver imagens dela ao longo da entrevista. E esse pequenininho aqui atrás é o Odin. Com a mamãe... Kátia, me fala uma coisa. Da onde que veio essa ideia de ter bicho gigante em casa, mulher? Então, a ideia teve que partir da família, né? Então, a gente tinha a Athena, com 15 dias que ela estava com a gente viu uma foto do Odin na internet e me apaixonei. Foi amor à primeira vista. E ele era pequenininho ainda, né? Eu acho filhotinho. Que ele nunca foi pequenininho. Pequenininho bem, entre aspas, né, minha gente? A gente tá falando de um filhote de São Bernardo. Só que a gente, quando pegou, não imaginava que iam ficar grandes. Grandes não, gigantes. Ele tá aqui na frente da câmera, vocês estão enxergando o tamanho da cabeça deste cachorro, gente. Só a cabeça já é enorme. Mas é legal a gente falar, destacar que São Bernardo, que é a raça do Odin, essa sim é considerada uma raça gigante e gigante no carisma também, porque ele é muito bonzinho, ele é né? Muito. A Athena, ela é uma Golden Retriever. Golden Retriever é considerado um porte grande, mas não gigante. Mas mesmo assim a gente tá vendo que ela quando a gente bate o olho, já pensa, nossa, ela é grandona. Quando fica do lado dele, a gente vê que ela é pequena. Mas e cuidado, porque assim, antes de começar a gravar, ela tava me contando que vocês tiveram um bacezinho, que é o salsichinha pititico. Sim. Que é uma coisa pra cuidar. Sim. Agora, cachorrão grandão assim. Então, a gente tem que observar muito o comportamento dele, as necessidades deles. Porque cachorro de grande porte, você não consegue falar assim, eu vou dar um passeio com eles, coloco no carro e vou ali. Não, você tem que ter toda uma logística, né? Então você tem que se programar, levar uma guia, água. Se eu for num local onde não tem água disponível, eu preciso levar galões de água. E você sente que eles se cansam mais, falando nisso de água? Porque assim, a gente vê que eles estão o tempo todo com as línguas pra fora, Sim. né? Que já é um sinal ali de que, né, brincou, teve um gasto de energia e às vezes dá sede. Sim. Eles sentem mais, você sente? Sim, depende da estação do ano. Por exemplo, verão, a nossa programação com eles é diferente.
No inverno, você consegue fazer uma caminhada mais longa, fazer um programa mais extenso. No verão, a gente já evita. A gente vai, acompanha e observa. Por exemplo, locais com muita gente, muito assédio, porque ele é um cachorro de grande porte, ele é assediado. Todo mundo quer chegar perto. Todo mundo quer, entendeu? E aí você tem que perceber, quando o local tá muito barulhento, ele se incomoda. Sim. Então é hora de ir embora. É interessante você tocar nesse assunto, porque vai chamar atenção, né? Muita gente vai querer chegar perto, mas também vai ter aquela galera que vai ficar com medo, com receio, porque é grande. Em geral, a gente tá falando do Odin, que é um temperamento bem tranquilo, a gente viu que ele é super sociável. Mas é uma característica comum na raça, você que pesquisou um pouquinho antes de trazer ele para casa, São Bernardo é de fato mais tranquilo? Então, normalmente sim. O que eu acompanho das redes sociais são São Bernardos super tranquilos, tá? Convivem com pessoas e convivem com outros cachorros também tranquilos. Excepcionalmente, a gente tem contato com outros tutores que falam, olha, o meu dá pra virada, o meu não deixa entrar ninguém em casa. A gente fala em linhas gerais, né, minha gente? São as características da raça que são mais comuns na maioria dos indivíduos, mas não quer dizer que é regra. Até porque você vê, nem todo pitbull é um pitbull agressivo. Você tocou num ponto interessante na sua resposta a respeito dos passeios, da temperatura, que era justamente essa questão das estações do ano. E a gente sabe que tem o verão, tem a primavera, que são estações mais quentes. Como é que você faz com esse pelo todo dele aí? Então, a gente, dias de muito calor mesmo, a gente liga o ar-condicionado e eles ficam dentro de casa. Sim. E algumas locais da casa que eles gostam de ficar também, que é mais fresquinho. E no inverno não precisa de roupa, tá? Ele já tá muito bem agasalhado. Já, o pelo dele já é o suficiente, não precisa pôr cobertinha, Mas tá? tem cuidado com escovação, com banho, tosa. Sim, então, o Odin, ele meio que se confunde com o gato, tá? Ele é autolimpante. Então entendi. ele tá o dia inteiro se limpando, Sei. como se fosse um gato. Então o banho dele a gente espaça um pouco mais. A da Golden a gente já tem que dar um banho mais frequente e cuidar mais da pele dela. Mas... E a alimentação, como é que é? Então, a alimentação assim, é basicamente 2 refeições por dia, em torno de 1,5 kg a 2 por dia de ração. Por dia. Né? E mais os petiscos, que a gente prefere dar coisas naturais. Sim, mas quem está disposto a se planejar, a oferecer, obviamente, uma qualidade de vida para o animal, e isso independe do porte dele, vai ser uma boa companhia, ter um São Bernardo em casa. É excelente. É assim, é uma paz que ele transfere pra gente, né? Uma troca de energia que só no olhar a gente já percebe, sabe? Olha, tô bem. É um companheirão. É um companheiro, companheiro. Mas e cuidar, hein, minha gente, da saúde, do bem-estar desses nossos gigantes? A doutora Ana tá aqui ao meu lado. Ana Elisa, a gente tá mostrando raças gigantes aqui no Galeria Pet hoje. A gente acabou de assistir um São Bernardo que é gigantesco, super tranquilo, mas é grandão. E aí, para cuidar desse gigante, seja um São Bernardo ou seja de repente uma outra raça que também é tão grande quanto, não, Terra Nova, um dog alemão, é diferente do que cuidar de um pequenininho? Muito. É bem diferente. Bom, o que acontece de modo geral é que tudo nessas raças você tem que pensar em mais. Então, mais ração, mais passeios, caminhos maiores, mais tempo para cuidar. No caso, nas raças grandes e gigantes, a gente tem uma preocupação muito grande com a nutrição, principalmente porque eles são raças que têm um metabolismo um pouco mais acelerado do que raças menores. Sim. Então, consequentemente, eles vivem menos porque as células sofrem mais estresse ao longo da vida. E quantidade? É legal estabelecer um horário para o cachorro comer ao longo do dia? Quantidade mesmo, pesar? Como é que é? Olha, a quantidade normalmente ela tá muito descrita pelos próprios fabricantes das rações, então eles mesmos no pacote já vem, ou em alimentação natural, se você faz o acompanhamento com um nutricionista veterinário, tem a quantidade certinha que tem que ter. A questão de porções é muito importante ter os horários para poder fornecer, porque senão o cachorro ele fica com aquele clássico comportamento de cheira a ração e não quer mais. Não quer. Aí o tutor vai, coloca um franguinho, aí o cachorro vai lá porque ele sabe que ele vai ganhar o franguinho. Sempre acaba que fica essa disputa. Sim. Agora, doutora, outra coisa que pega muito, mesmo que o bichinho, que o cachorrinho esteja comendo... Cachorrinho é modo de dizer, né, gente? O cachorrão gigantão esteja comendo tranquilamente, na quantidade certa, ele é um bicho muito grande. Ou seja,
peso, tamanho, tudo isso impacta em musculatura, em articulação, em ossos. É uma preocupação também. Super. Porque o que acontece? As raças grandes, elas têm proporcionalmente um crescimento muito mais rápido em relação ao que as articulações suportam do que outras raças menores. Sim. Então, por exemplo, um filhote de São Bernardo, um filhote até de raças não tão gigantes assim como um Golden, mas que são muito pesados, as articulações, logo quando ele é filhote, ela já tem que se acostumar com um peso muito alto, muito de repente. Então, a gente sempre tem que se preocupar com a questão do peso, não só pela questão da saúde, né, da prevenção da obesidade, mas principalmente pra gente poder poupar essas articulações que naturalmente já são um pouquinho mais sofridas. E como é que a gente faz pra fortalecer? É brincando, é passeando, tendo uma rotina mais ativa? Então, ao longo da vida do cachorro, de modo geral, as brincadeiras, os passeios, eles são espetaculares, mas eu particularmente gosto bastante de terapias alternativas a longo prazo. Então, por exemplo, hoje em dia nós temos nutracêuticos, que são moléculas naturais que a gente manipula em medicamentos, assim, que são normalmente extraídas de plantas ou extraídas de componentes mais naturais, menos sintéticos, que ajudam a manter a articulação saudável mais tempo. Porque o que acontece? Hoje em dia a gente está tendo cachorros que vivem 15, 16, 17 anos, e isso não tinha antigamente. Né? Nós somos a primeira geração de veterinários que estamos cuidando de animais, não só como membros da família, mas que vivem tanto tempo quanto um membro. Sim. Então, hoje em dia, a gente tem muito essa preocupação de pensar na frente, né? De pensar no como vai ser esse cachorro idoso, como vai ser esse São Bernardo com 15 anos, com 12 anos, né? Então, hoje em dia, já tem sim estudos e já tem muitas estratégias mais eficazes que a gente pode entrar para prevenir articulações doloridas ou doentes lá pra frente. Eu quero fazer uma foto para nossa galeria pet, mas eu não sei se com um cachorrão desse tamanho a gente vai conseguir, se a lente vai dar conta. Vamos aproveitar a pose aqui, ó. 1, 2, 3 e... Legal demais ter vocês aqui no programa, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos vocês, viu? E atenção, hein? Você que tem um cachorrão aí na sua casa, se liga. Se for aqueles que fazem até o vizinho trocar de calçada de repente, sabia que existem leis que envolvem a posse de animais de grande porte, né? Vamos começar com o básico. A responsabilidade é do tutor em questão prevista por lei, tá? De acordo com o Código Civil Brasileiro, se um animal causa algum dano a outra pessoa ou a um patrimônio, é o dono quem responde. Ou seja, ter um cão gigante é uma alegria também gigante, mas exige cuidado redobrado. Aqui, no estado de São Paulo, existe uma lei de 2003 que diz que cães de raças consideradas potencialmente agressivas ou então de grande porte devem usar focinheira e guia curta em locais públicos. Isso vale, por exemplo, para os mastins, rottweilers, filas brasileiros e outros gigantes que precisam de controle durante os passeios. E em São José dos Campos tem uma lei municipal de 2023 que também determina regras claras para cães de raças como mastim napolitano, pitbull e rottweiler. Com essa lei fica obrigatório o uso de coleira, guia curta, enforcador e focinheira de grade sempre que esses animais estiverem em locais públicos ou de acesso público. É segurança para todo mundo e mais tranquilidade para passear com o seu melhor amigo. Então, se você tem um verdadeiro gigante aí na sua casa ou está pensando em adotar um, fica a dica. Informação e cuidado, essa é sempre a melhor combinação, tá? Para uma vida feliz e segura do lado do seu amigão. Hoje o Galeria Pet tá grande, minha gente, tá grande mesmo, tá gigante, aliás. Como por exemplo aqui, ó, este trio maravilhoso. Gente, olha a imponência destes gatos, eles são enormes, são lindos e eles sabem disso, né? Estão esbanjando beleza. Assim como este outro gatão aqui, ó, que não queria nem saber se o robô aspirador de pó tava dando uma geral ali na sala ou não. Ele não saiu do lugar, o aspirador que se vire. Quando se fala em gato, muita gente pode pensar num bichinho ágil, discreto, pequenininho, mas você sabia que existem raças de gatos tão grandes, que fazem muito cachorro parecer até, ó, miniatura?
Um gato é considerado gigante quando ultrapassa os 8 quilos de forma natural, sem estar acima do peso. Além disso, o bichano gigante tem um corpo longo, ossatura robusta e muita presença. A altura, o comprimento da cauda e até a pelagem também ajudam a impressionar. O Maine Coon, conhecido como o gigante americano, é considerado o maior gato doméstico do mundo. Alguns chegam a ter mais de 1 metro de comprimento e pesar entre 8 e 10 quilos. Já o Ragdoll, que em tradução livre do inglês significa boneca de pano, ganhou esse nome porque, quando é pego no colo, relaxa todo o corpo justamente como uma boneca de pano. Ele pode pesar mais de 8 quilos e tem uma pelagem longa e macia. E o exótico Savannah é o resultado do cruzamento do gato doméstico e o serval africano, um animal selvagem que, como o nome já diz, é nativo da África. E o tamanho é de selvagem mesmo, minha gente. Tem até 40 centímetros de altura e um corpo atlético e musculoso. Se você é do time dos gateiros apaixonados e tá sonhando em ter um gatão desses aí na sua casa, não se esqueça, tá? Tamanho também é responsabilidade. Esses gatos precisam de um espaço adequado, enriquecimento ambiental e, claro, muito carinho. Coisas que não faltam aqui, ó, para este trio. Os gigantes Félix e Misty, que são da raça Maine Coon, e também o Pepe, que é um gato sem raça definida. Eles vivem com bastante conforto na casa da tutora, a Ana, e eu fiz uma visita para conhecer essa galerinha de perto. Acompanha aí. Tática número 1 do Galeria Pet para conseguir gravar com alguns animais que são mais assim animadinhos é petisco. Então, aqui com o Félix não vai ser diferente. Estamos comprando com petisco, ele tá adorando e a gente também tá adorando poder mostrar um gato desse tamanho, gente. Que gatão, hein? Sim. Ana, desde quando você tá com o Félix em casa? A gente comprou ele em julho do ano passado. Julho do 2024. ano passado. Ele tava com 6 meses já. E já era grande, agora ele já cresceu mais. Você sempre teve vontade de ter um gatão desse tamanhão, dessa raça? Sempre tive, mas há uns anos atrás não era comum no Brasil, né? Sim. A gente não via, a gente sabia que existia, mas não tinha tão disponível, né? Ele, quando eu fui comprar ele era um dos maiores do Gatil. Até quando Olha eu perguntei só. pro dono, pro proprietário, eu falei, eu quero o maior. Ele falou, então é esse aqui. Da ninhada dele, nasceram outros bem parecidos com ele, mas ele ainda era o maior. Era o grandão, era o maiorzão. Então, o porte dele é grande. A gente vê na internet uns muito maiores, mas também tem uns que são um pouco menores. Um pouco menores, inclusive, aqui na casa da Ana, né? Porque a gente tá mostrando o Félix, mas você tem a Misty também, Misty, que é uma fêmea da mesma raça, que tem mais ou menos a mesma idade dele e é menorzinha. Quer dizer, menorzinha em relação a ele, mas continua grandona também, né? É porque quando a gente acostuma com ele, a gente acha ela pequena, mas comparando com o meu outro sem raça definida, ela ainda é um pouco maior, mas é que ela é bem menor porque é fêmea também, né? Sim, vocês estão vendo aí nas imagens o gatinho amarelinho aqui da família, que é o Pepe, ele é um gatinho que não tem raça, né? Diferente dos outros dois. E a diferença de tamanho realmente chama atenção. Mas agora, quando vai cuidar, é muito diferente? Cuidar do Pepe, que é menorzinho, e cuidar dos outros dois que são maiores? Não. Sim, quando a gente comprou ele, o proprietário do Gatil falou que a gente deveria dar bastante comida, tem que complementar com um pouco mais de nutrição. Mas a gente dá a ração pra ele, todo dia ele come um pouco de ração molhada também à noite, mas a gente dá a mesma coisa que a gente dá pro sem raça definida, a gente dá pra ele. Mas em mesma Só que quantidade? Ele come mais. Ele come um pouco mais. E a gente também dá porque a gente quer que ele cresça, porque ele tava um pouquinho mais magro antes, sabe? Daí, muito magro também não é legal. Então a gente quer que ele fique grande, eu acho que acaba acontecendo com todo mundo que tem Maine Coon, quer que ele cresça e acaba dando mais comida. Exatamente, mas assim também não dá pra ser em excesso, né? Não pode. Hoje a gente tá ganhando ele aqui no petisco, mas o petisco em excesso todo mundo sabe também não é legal. Agora, Ana, outra coisa que a gente pensa, quando pensa em gato em linhas gerais, é o espaço, né? Tem que ser adaptado pro gato viver bem, mas eles são terríveis. Chega Natal, eles querem destruir a árvore, tem um vasinho, eles querem empurrar. É coisa de gato, natural, instintivo. Agora, quando é um gato desse tamanho, a preocupação fica maior de repente quebrar alguma coisa em casa, tem que adaptar, como é que é? Então, é engraçado que essa raça, eles são muito tranquilos, sabe? Eles não são gatos desses que a gente fala até sem raça definida, que
que toca o terror na casa. Eles Sim. são bem calmos, como você pode ver, se dão bem com os animais, são gatos de companhia. Na verdade, eles falam que eles são os cachorros do mundo dos gatos. Caramba! Eles seguem a gente pela casa, então você sobe, ele sobe atrás, ele desce, ele gosta mais de pessoas. Eles são altamente adestráveis. Essa raça de gato, eles são inteligentes, então são gatos que eles aprendem comandos facilmente. Então a gente, por exemplo, já ensinou alguns comandos pra eles, que quando pega uma coisa na mesa, que a gente quer dar um biscoito, antes ele ia com a boca. A gente começou a colocar mais longe, ele aprendeu que ele tinha que pegar com a pata. Entendi. E ele já aprendeu. Então se a gente põe mais longe, ele pega com a patinha e leva na boca, pra você ver como eles são adestráveis. E bem ativos também, porque São. a Misty, por exemplo, é uma gatinha que é mais tímida, mas adora brincar, não Sim, pode uma adora brincadeira. Não, são super ativos. Então, principalmente gato filhote, essa raça é muito brincalhona. Já vi que entre os gatos eles estão se dando super bem. Mas e com as suas cachorrinhas? Então, eles nunca tive problema nenhum. Quando ele chegou, na verdade, as cachorras aí ficaram com medo dele. Por ele ser muito grande. E as cachorras morriam de medo dele. Sim. Até elas acostumarem é que passou. Agora, eles andam super bem, brincam um com o outro. Você percebe eles brincando. Então, é uma raça também muito boa, porque se dá muito bem com outros bichos animais também. Eu me apaixonei pela raça Maine Coon. Tanto que eu comprei outro, né? Primeiro eu comprei um Félix, Sim. e aí depois eu quis comprar a Misty, que é a fêmea. E todo mundo que tem essa raça se apaixona, porque é uma raça ainda relativamente nova no Brasil, as pessoas Sim. não conhecem muito e pensam que é muito grande ou que o gato de repente é mais bravo e não é. Então, assim, é uma raça maravilhosa para quem tem criança, outros animais. Sim. Vamos falar de gato agora. Doutora Ana Elisa, a gente viu que os gatos aqui da família são grandões, chamam a atenção. Aquilo que a gente falou dos cães em relação à musculatura, a ossatura, também articulações, é preocupação para os gatos também. Até porque acho que eles pulam mais que os cães, né? Sim, com certeza. E o Maine Coon, por exemplo, como foi colocado muito corretamente pela dona dos gatinhos, o Maine Coon ele cresce até os 4 anos. Sim. Então você tem articulações aí que estão crescendo e estão tendo que suportar um peso exponencial muito rápido num período de tempo muito curto. Então é uma preocupação também para eles a questão articular, tanto do peso quanto do crescimento, e para eles também valem as nossas alternativas médicas atuais, de, por exemplo, a suplementação de colágeno, a suplementação de outros fatores que ajudam a manter essas articulações boas por mais tempo. Especificamente para gatos, existe algum cuidado ou uma suplementação particular para eles, até levando em conta que gato tem aquela dificuldade de beber água, nem sempre está bem hidratado, né? Diferente de um cachorro que se hidrata com mais frequência, o gato às vezes tem essa resistência. E falando de Maine Coon ou outra raça de gato grande também, o Ragdoll, por exemplo, são enormes, essa preocupação também existe? Super. A questão da suplementação para os gatos, hoje em dia existem produtos que são mais aceitos pelos felinos. Por exemplo, eu sempre gosto de ter na minha mala de atendimento as minhas amostrinhas. Então, quando eu chego para atender, seja uma diarreia, qualquer coisa aleatória assim, e a pessoa fala, ele tá com um pouquinho de dificuldade de subir nos lugares, eu já entro com uma amostrinha de suplementação. E para os gatos é muito interessante a suplementação em pasta, porque eles aceitam mais, tem um teor de umidade maior, então para eles é bom. E assim, essa questão da preocupação com a ingestão de água, nas raças maiores dos gatos é maior ainda. Porque a gente pensa, né, a questão renal nos gatos, ela já todo mundo já sabe que ela é uma questão muito preocupante, né, ainda mais com gatos vivendo muito hoje em dia. E os gatos maiores, eles acumulam mais cristais na bexiga, eles têm mais propensão de ter cristal no rim. Então, tudo você pensa em mais. Então, que um gato de pelo curto, né, um gato sem raça definida menor, teria de dificuldade, os gatos das raças maiores têm em maior proporção também. Eu quero pegar carona nisso que você falou da expectativa de vida, né? Porque você falou, os gatos estão vivendo mais, assim como os cães estão vivendo mais, porque hoje em dia, graças a Deus, a gente tem bons tutores se preocupando e tratando como membros da família como devem ser, de fato, né? Os nossos pets. Agora, falando de animais de grande porte, de porte gigante, como um São Bernardo, como um Maine Coon, a expectativa de vida acaba sendo menor, porque a gente escuta bastante no popular dizendo que os cães grandes acabam talvez vivendo menos do que os cães e gatos pequenos. Sim. Isso é real? É real. É real. Assim, a gente, hoje em dia, como você colocou, graças a Deus, a gente tem animais vivendo mais de modo geral, mas ainda assim as raças grandes e gigantes, tanto de gatos quanto de cães, elas vivem menos naturalmente. Porque ao longo da vida, todas as células, isso para todos os mamíferos, até vale pra gente, vão passando por o que a gente chama de estresse oxidativo. Então, cada lesãozinha que a gente passa, às vezes de tomar sol, ou às vezes entra em contato com algum produto químico, tudo isso vai dando mais desafios para essas células sobreviverem. E aí a gente tem que um ser vivo com aí 15 anos,
né, ele já vai ter tido 15 anos de estresse oxidativo das células deles. Então, as raças grandes gigantes, elas acumulam mais lesões nessas células do que as raças menores. Então, assim, o Ragdoll, mais ou menos, e o Maine Coon, eles em torno aí de 14, 15 anos. Já tem relatos de alguns machos que chegaram a mais tempo do que isso, mas essa é mais ou menos uma média. E nas raças grandes gigantes, assim, de cães, aí a gente pensa em 12 anos, 14 anos aí, chutando bem. E tem alguma interferência de metabolismo? Muda alguma coisa no metabolismo de um animal de porte gigante? Muda. Normalmente eles têm um metabolismo um pouco mais acelerado do que as raças pequenas. Sim. É acelerado no sentido de que eles têm mais desafios para o corpo deles se manter saudável ao longo da vida do que uma raça menor. Né? Então, por exemplo, pode ser que uma raça maior acumule tártaro com mais facilidade, também pelo tamanho da bocona e pelo tanto que come, né? E também a questão da lesão das articulações, isso prejudica. Então, uma articulação machucada pode prejudicar o andar, prejudica a caminhada, prejudica a alimentação, uma coisa meio que puxa a outra. Tem muita gente que ainda tem essa crença de que você só chama o veterinário quando o animal está doente. Isso não pode acontecer. Você tem que cuidar do seu bichinho como você cuidaria de você mesmo. E aí você vai ter ele vivendo saudável por muito tempo. Registro desses gigantes para nossa galeria pet. Vamos tirar uma foto? Vamos. Aqui, ó. X. Legal demais, gente, ter vocês aqui no Galeria Pet. Pessoal, muito obrigado, viu, pela participação. Daqui a um tempo, quem sabe a gente não volta para mais uma visita e conferir se o Félix e a Misty não cresceram ainda mais, né? E você que está assistindo, se você quiser também participar aqui do nosso programa, sugerir temas para o Galeria Pet, é só mandar uma mensagem para a gente pelo Instagram. Dá para acessar o nosso perfil apontando a câmera do seu celular para este QR Code que está aqui na tela. Eu fico por aqui, galera. Até o próximo Galeria Pet.